Salve Maria e São José, que alegria, mais um dia, 23º dia, onde nós estamos na semana que vamos conhecer a Santíssima Virgem, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né, gente? Então, mais do que isso, que possamos nos entregar ao Espírito Santo, rogar que o mesmo faça em nós morada e que assim Ele nos dê a ciência, o conhecimento de tudo que Ele deseja para que entreguemos as nossas almas a esta consagração, renovando todos os nossos compromissos batismais e vivendo esses compromissos dia a dia. Isso é santidade, muito mais do que vocês imaginem. Viver os compromissos batismais, renunciar todos os dias a nós mesmos, a Satanás, suas pompas, suas obras, e nos entregarmos de forma inteira a este que nos deu tudo e que nos dá tudo todos os dias, e servi-lo, sendo sempre humilde servo, sabendo da nossa miséria e da nossa incapacidade, mas entendendo que na nossa pequenez, como ensina nossa linda Santinha do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, onde hoje nós celebramos com tanta festa, esta santa tão linda que Deus acumulou de graças, possamos também viver essa pequena via do amor, da entrega total de nossas vidas, do cotidiano, da nossa pequenez, das coisas que são ordinárias, mas que com Deus, fazendo por amor ao Cristo, se tornam extraordinárias. É tão lindo viver assim, gente. É difícil, mas é um desejo que nós devemos ter todos os dias. Mesmo diante do tumulto, das dificuldades, a gente precisa escolher Deus. E isso resume a santidade. Vamos lá, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estamos aqui então para entender Maria e a Santíssima Trindade. A verdadeira glória da santidade consiste na aproximação de Deus. Como Maria, nenhuma criatura abaixo da natureza humana do Verbo encarnado teve tão íntima comunicação com Deus. Deus Pai comunicou-lhe sua divina fecundidade. Deus Filho a elegeu por sua verdadeira mãe. Deus Espírito Santo nela produziu a encarnação, sua obra máxima. Também nós, para nos unirmos a Deus, havemos de buscar Nossa Senhora, para recebermos a filiação do Pai, a redenção de Jesus e a santificação do Espírito Santo. 1. Maria na Anunciação, em união estreitíssima com as três pessoas divinas que a saúdam nas palavras do arcanjo. 2. Divino Espírito Santo, dai-me conhecimento de vossa esposa fidelíssima, para que mais a ame e melhor a sirva. Que lindo! Gente, eu sou apaixonada por isso daqui. É lindo demais. Primeiro ponto, Maria e Deus Pai. Deus Pai não concedeu seu unigênito ao mundo a não ser mediante Nossa Senhora, para mais suprir suspiros que exaltassem os patriarcas, por mais suspiros que exaltassem os patriarcas, por mais súplicas que fizessem os profetas, os santos do Antigo Testamento, durante 4.000 anos, para alcançar este tesouro, ninguém, senão somente Maria, o mereceu e achou graça diante de Deus, pela força de suas orações e sublimidade de suas virtudes. Deus Pai comunicou a Maria sua fecundidade, quando dela é capaz uma simples criatura, para dar-lhe o poder de produzir o Filho e todos os membros do seu corpo místico. Dignidade altíssima, e no dizer de Santo Tomás, quase infinita, raiando pelos lindes da divindade,
Quem não se sentirá escravo de amor de tão grande rainha, a quem escolheu o Eterno para ser sua mãe, mãe do seu filho e de todos os homens? Pois se Deus Pai fizera um conjunto de todas as águas e a chamou de mar, fez um conjunto de todas as graças, a que chamou de Maria. Ele tem um tesouro riquíssimo, onde encerrou tudo quanto há de belo, de raro, de precioso, e mesmo o seu próprio Filho. Este imenso tesouro é Maria Santíssima, chamada pelos santos tesouro de Deus, cuja plenitude recebem os corações de seus filhos. Segundo ponto, Maria e Deus Filho. O Filho de Deus se fez homem para salvar-nos, porém, em Maria e por Maria. Deus, feito homem, achou no seio virginal de Maria o seu paraíso terrestre, onde tomou suas complacências. Considerou sua liberdade var-se aprisionado em seu claustro virginal. Fez brilhar sua força em deixar-se conduzir por esta donzela humilde. Encontrou sua glória e a de Deus e a de seu Pai em ocultar seus esplendores e todas as criaturas da terra para revelá-las tão somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amabilíssima, em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em sua vida oculta de 30 anos, e até na morte, e a que ela devia assistir, pois queria fazer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado por seu consentimento. Ao Pai Eterno. Desculpa, li errado. Vou ler de novo essa frase que ela é muito linda. Encontrou sua glória e a de seu Pai em ocultar seus esplendores e todas as criaturas da terra, para revelá-las tão somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amabilíssima, em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em sua vida oculta de 30 anos e até na morte, a que ela devia assistir, pois queria fazer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado por seu consentimento ao Pai Eterno, como outrora Isaque, pelo consentimento de Abraão. Por isso, Deus Filho comunicou à sua mãe tudo quanto adquiriu por sua vida e morte, seus infinitos merecimentos e admiráveis virtudes, e fê-la tesoureira de tudo quanto seu pai lhe dera em herança. Por meio dela, comunica seus merecimentos a seus membros, suas virtudes e graças. Ela é o canal, é o aqueduto, por onde ele faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Quero também achar minha liberdade em ser escravo de amor desta senhora, minha força em deixar-me levar por ela, minha glória em ocultar-me aos olhos de todos para lhe dar prazer, minha independência em depender dela para sempre, e todo o meu anelo em imolar-me com ela ao mesmo sacrifício de Jesus, por mim, imolado na cruz e no altar. Terceiro ponto, Maria e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, com ela e por ela, produziu sua obra-prima, que é Deus feito homem. E todos os dias, até o fim do mundo, produz os eleitos, membros do corpo desta adorável cabeça. Maria realizou com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e nunca será igualada. Deus feito homem, e por conseguinte, há de realizar todos os maiores prodígios dos últimos tempos. A formação e a educação dos santos lhe estão reservadas, porque somente a Virgem singular pode produzir, em união com o Divino Espírito Santo, as coisas grandes e extraordinárias. Quanto mais seu esposo, o Espírito Santo, encontra numa alma, vem a ela e comunica-lhe plenamente seus tesouros, na abundância correspondente ao lugar que Maria nela ocupa. Deus Espírito Santo comunicou todos os seus inefáveis dons a Maria, sua esposa fiel. Escolheu-a para dispensadora de todos os seus bens. Destarte, ela distribuiu a quem quer, como quer e quando quer, todos os dons e graças do Espírito Santo. Nem há dom celeste
feito aos homens, que não passe pelas suas mãos virginais. Foi esta a vontade de Deus, que tudo tivemos mediante Nossa Senhora. Tomando posse dessa orientação, quando eu vou dar a bênção nas minhas filhas, eu falo: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E coloco a mão assim na cabecinha delas, e do meu filho também. E falo assim: rogo a Virgem Maria, São José, que lhe cubra com o manto sagrado, lhe protegendo, lhe guardando de todo mal. E peço que a Virgem Maria derrame todos os dons do Espírito Santo sobre a tua alma. Seja santo. Eu faço essa benção todos os dias ao dormirem, porque eu de fato tomei posse dessa promessa. Se há uma alma repleta de Maria, o Espírito Santo faz ali grandes prodígios, porque quanto mais ele encontra sua esposa ocupando um espaço dentro de uma alma, mais ele está ligado a esta alma. Então nós precisamos entender isso, de uma vez por todas. Divino Espírito Santo, dai-me profunda devoção e terno amor a Maria, que eu me apoie em seu regaço maternal e de contínuo recorra à sua misericórdia, para que mediante Maria, em mim formeis Jesus, como o fizestes em seu seio altíssimo, santíssimo, a fim de que, semelhante ao Filho de Deus, atraia também os olhares e as complacências do Eterno Pai, bendito por todos os séculos. Maria, tesouro do Pai Celeste, paraíso do Verbo encarnado, fidelíssima esposa do Espírito Santo, quero sentir a doçura de pertencer-vos em todo o meu ser, como vosso pequenino e venturoso escravo de amor, por toda a minha vida, por toda a eternidade. Virgem abençoada, só vós merecestes, por vossa dignidade, tão inefável aproximação da Santíssima Trindade. Que lindo! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidadezinha da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chama José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo, onde ela se achava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, tendo ouvido isto, perturbou-se com suas palavras e discorria pensativa. Que saudação seria essa? Então um anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e dará luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse, porém, Maria ao anjo: Como será feito isso, pois não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá de sua sombra, e por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que até mesmo Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês daquela que é chamada estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizem que depois deste sim, o céu inteiro elevou grandes hinos, uma grande festa. Todos estavam em silêncio, todos os anjos, ouvindo Virgem Maria dizer: Eis aqui a escrava do Senhor. E depois disso, uma linda festa,
foi realizada no céu. Eu gosto de imaginar essas coisas, porque isso nos faz ter mais apreço, né? A um momento tão esplêndido, tão grande. Maria é a filha primogênita do Pai Eterno. Maria e as três pessoas. Glória de Maria. Maria e as três pessoas divinas. Declara-o ela própria com as palavras do Eclesiástico. Eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita ante todas as criaturas. No capítulo 24, versículo 5. Os sagrados intérpretes e os santos padres aplicam-se-lhe este texto, e a própria igreja dele se serve na festa da Imaculada Conceição. Era sumamente conveniente que Maria sequer um instante fosse escrava de Lúcifer, mas pertenceste sempre e unicamente ao seu Criador. Tal se deu, em realidade, conforme as palavras da Virgem. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Provérbios 8, 22. Com razão, pois, dá-lhe Dionísio, arcebispo de Alexandria, o título de única, exclusiva filha da vida, diferente das outras mulheres, que nascendo em pecado são filhas da morte. Podia o filho criar para si uma mãe ilibada. Nenhum outro filho pôde escolher sua mãe. Mas se a algum deles fosse dada tal escolha, qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse escrava? Ou, podendo tê-la amiga, a quisesse inimiga de Deus? Ora, o Filho de Deus, e ele tão somente, pôde escolher-se mãe a seu agrado. Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Mas a um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda culpa. Fê-la por isso imaculada, escreve São Bernardino de Sena. Maria não só foi mãe, senão também digna mãe do Salvador. A própria Igreja atesta que a Virgem mereceu ser mãe de Deus. Isso explicando, diz Santo Tomás: não pôde Maria merecer propriamente a encarnação do Verbo, mas, com o socorro da graça, mereceu tão grande perfeição que se tornou digna mãe de um Deus. Que excelência, que perfeição não devia, por conseguinte, ser a sua? Pergunta Santo Tomás de Villanova. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também o torna apto para exercê-la, ensina o doutor Angélico. Tendo eleito Maria por mãe, certamente, por sua graça, a tornou digna de tão sublime honra. E daí o santo deduz que jamais cometeu Maria pecado atual, nem sequer venial. A esposa do Espírito Santo convinha uma formosura ilibada. Maria foi a única que, no dizer do pseudo-Agostinho, mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Com efeito, assevera a Edmero, o Espírito Santo veio corporalmente a Maria, enriqueceu-a de graça sobre todas as criaturas e nela repousa, fazendo-a sua esposa. Rainha do céu e da terra, veio corporalmente a Maria, diz ele, quanto ao efeito, pois veio formar em seu corpo imaculado o imaculado corpo de Jesus. Chama-se por isso Maria, templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por virtude dele se tornou mãe do Verbo encarnado. Observa Santo Tomás. À esposa do Espírito Santo convinha uma santidade sem par. Sabemos que acima de todos os santos e anjos, o divino esposo amou Maria, como acentua Soares com São Lourenço, Justiniano e outros. Desde o princípio amou-a, exaltando-a em santidade sobre todas as criaturas. Insinua Davi com as palavras: seus alicerces estão sobre as montanhas santas. O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as tendas de Jacó. E o mesmo Altíssimo a fundou. Salmo 86, versículo 5. Tais expressões significam que Maria foi santa desde o momento de sua conceição. É o que parecem dizer ainda outras palavras do Espírito Santo nos Provérbios.
muitas filhas ajuntaram riquezas, tu excedestes a todas. Provérbios 31, versículo 9. Inefáveis relações entre Maria e a Santíssima Trindade. Na anunciação de Maria e na encarnação do Verbo em suas castíssimas entranhas, Nossa Senhora se nos apresenta em estreitíssimas relações com as três pessoas da Santíssima Trindade. 1. O anjo lhe aparece e a saúda em nome do Eterno Pai, chamando-a cheia de graça. A graça faz participar da natureza divina, e a Virgem a tal ponto estava plena que se fizera a filha predileta, bendita entre as demais, e com ela Deus estava de maneira particularíssima. A resposta de Maria à saudação tão singular foi uma atitude de profunda humildade, perturbada com essas palavras, procurando compreender aquelas palavras tão altas com que a visitava o Pai Celeste. Perguntava-se o que significaria essa saudação. Flor de humildade. Quando nosso Senhor nos visita com sua graça e seus favores, respondamos também nós com a atitude de humildade profunda que a nós nos cabe, tão mais intensamente que Nossa Senhora. 2. O anjo tranquilizou Maria e lhe fez um anúncio extraordinário. O Filho eterno de Deus, o Filho do Altíssimo, a queria para sua mãe. Conceberás e darás à luz. Maria estremeceu. Não porque se quisesse furtar ao que Deus lhe pedisse, mas porque não sabia como poderia ser aquela divina maternidade se o próprio Deus aceitara sua virgindade perfeita. Como se fará? Ela já tinha feito voto de castidade. Não, sua pureza seria inatingida. Jesus não quebra jamais nenhuma castidade. Ele que a suscita e consagra, flor da castidade. A visita íntima e amorosa do Senhor pela comunhão em nosso coração, como no seio de Maria, correspondamos também com este cuidado, solícito pela nossa pureza, à imitação de nossa mãe, e a fim de que realmente sejamos filhos de sua Imaculada Conceição. 3. A maneira da encarnação seria a sombra fecunda do Espírito Santo. Maria seria a virginal esposa do amor substancial, por cuja apropriação a Santíssima Trindade iria realizar a maravilha única da encarnação. A resposta de Nossa Senhora à visita de Deus e Espírito Santo foi a mais absoluta e confiante submissão. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Flor da obediência. Templos nós também do Divino Espírito Santo, e sede de suas tocantes operações de santificação. Seja a nossa docilidade às suas divinas atividades manifestada pela profunda obediência exterior a nossos superiores, mas sobretudo interior aos convites divinos para a purificação de nossas almas e santificação de nossa vida. E como Maria, seremos filhos diletos do Pai Celeste. Teremos no coração a realidade bendita de Jesus. De nós se há de servir o Espírito Santo para continuar as maravilhas que iniciou no coração de Nossa Senhora na encarnação do Verbo. A esplêndida beleza de Maria. Na contemplação da Virgem Imaculada, seja-nos guia a liturgia sagrada, que não se cansa de chamá-la, bela como a lua, fúlgida como o sol. Consideremos primeiro Maria, bela como a lua. É uma maneira de exprimir a excelsa beleza da Mãe de Deus. Como serve ser bela a Virgem? Quantas vezes nos impressiona a beleza de uma face angélica, o encanto de um sorriso de uma criança, o fascínio de um olhar puríssimo. Mas, no rosto da Mãe de Jesus, Deus reuniu, certamente, todos os esplendores de sua arte divina. O olhar de Maria, o sorriso de Maria, a doçura de Maria, a majestade de Maria,
Rainha do céu e da terra. Assim como resplende a lua no céu, escuro, assim como resplende a lua no céu escuro, assim a beleza de Maria sobreleva a todas as belezas que junto a ela parecem sombras. Maria é a mais bela de todas as criaturas. Na sua face não se revela apenas a beleza natural. Na alma de Maria, Deus reuniu a plenitude de suas riquezas por um milagre de sua onipotência e fez pousar no olhar de Maria algo de sua dignidade sobre-humana e divina. Um raio da beleza de Deus refugie nos olhares da Mãe Celeste. Não supondes que o rosto de Jesus, face que os anjos adoram, deveria reproduzir, em certo modo, os traços do rosto de Maria? Pois o rosto de todo filho reflete os olhos da própria mãe. Todavia, a Igreja não assemelha Maria somente à lua. Usando ainda a Sagrada Escritura, passa a uma imagem ainda mais forte e exclama: ó Maria, sois fúlgida como o sol. A luz do sol é diferente da luz da lua, a luz que aquece e vivifica. A lua resplende a sua luz sobre os gelos do polo, mas o gelo permanece compacto e estéril, assim como perduram as trevas e o gelo nas noites lunares do inverno. A luz da lua não traz calor, não produz vida. Fonte de luz, de calor e de vida é o sol. Ora, Maria, que tem a beleza da luz, é esplêndida como o sol, irradia calor vivificante. Falando dela, dirigindo-nos a ela, não esqueçamos que ela é verdadeiramente nossa mãe, porque através dela nós recebemos a vida divina. Ela nos deu Jesus, e com Jesus, a fonte mesma da graça. Maria é medianeira e distribuidora das graças. A luz e o calor do sol, as plantas da terra florescem e dão fruto. Sob o influxo e auxílio deste sol que é Maria, frutificam na alma todos os bons pensamentos. Quem sabe se, já neste momento, estejais repletos do encanto que promana da Virgem Imaculada, Mãe da Divina Graça, medianeira das graças, porque ela é a Rainha do mundo. Ah, pudéssemos ter a voz de São Bernardo, que não se cansava de louvar, de cantar, de admirar, de exultar perante o trono da Virgem. Tivéssemos a língua dos anjos para poder narrar a beleza, a grandeza de sua excelsa rainha. E acabamos aqui. E como prometido, quero contar para vocês 2 historinhas do poder da mãe, do olhar da mãe. Estava eu um dia no AOC, um hospital público que tem aqui, e eu estava com a minha mãe no dia de Corpus Christi. E óbvio, não tive condições de ir, porque minha mãe estava com o princípio de pneumonia. E aí o tempo que nós gastamos para ir no raio-x, enfim, nós não conseguimos ir na missa campal de Corpus Christi. E então, eu conversando com a minha mãe, do lado dela tinha uma senhora. E a senhora escutou a nossa conversa. E eu estava dizendo: mãe, nós não conseguimos ir na missa de Corpus Christi, precisamos confessar. E a senhora entrou metendo na conversa, com muita alegria, assim, não estava sendo grosseira, imagina. Ela simplesmente disse: entra para dentro do seu quarto e pede perdão. Deus te perdoa, né? Aí eu olhei para ela e falei: ah, minha senhora, a senhora é evangélica? Aí ela falou: sou. Eu falei: pois é, para a senhora isso pode dar certo, mas para mim não, porque Deus me deu a conhecer na minha fé que é através do sacerdote que eu recebo o perdão dos meus pecados. Então, eu preciso ir me confessar dentro de uma igreja, junto a um padre. E ela falou: eu entendo vocês. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque eu acredito em Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei: é mesmo? Aí ela falou: sim, é que uma vez eu estava com meu filho
muito desgarrado, eles chamam de... eu não me lembro como ela disse a palavra. E ele não tinha jeito para ele, sabe, filha? Ele não tinha mais jeito, ele era uma alma muito contrária, né, à vontade de Deus. E, enfim, ele acabou se envolvendo num acidente e foi gravemente para o hospital. Depois de alguns dias, o médico me chamou e disse: olha, pode chamar a família, ele de hoje não passa. E aí, naquele momento que eu fiquei do lado do meu filho no quarto do hospital, o médico saiu e eu conversei da seguinte maneira com Deus: Deus, se realmente Nossa Senhora Aparecida está aí do seu lado, peça a ela que salve o meu filho. E eu irei até a Aparecida do Norte em peregrinação com meu filho e vou acender uma vela do tamanho dele para Nossa Senhora. E ela disse que ela fez essa promessa e foi para casa e não falou com ninguém, não anunciou para ninguém que daquele dia o filho não passaria. Quando foi no outro dia, o médico ligou e disse: olha, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o seu filho está sentado aqui, comendo, bebendo e já pode receber alta. E ela ficou toda feliz, foi para o hospital, buscou o filho. E no outro dia, fazendo café da manhã, conversou novamente com a Virgem Maria. Dessa vez dizendo: olha, eu já sei que a senhora está do lado de Deus, mas eu não sei como eu vou fazer para cumprir a promessa que eu fiz para Deus. Então agora eu quero que a senhora me ajude, porque se meu filho era um desgarrado e não queria nem saber da minha igreja, imagina ir até a Aparecida do Norte e acender uma vela do tamanho dele para a senhora. Então, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas a senhora me ajude. Passando alguns minutos, o filho chega na cozinha. E aí ela fala para o filho: olha, filho, quando você estava muito mal lá no hospital, eu fiz uma promessa para Deus de pedir que Nossa Senhora Aparecida te curasse. E se ela te curasse, eu iria em Aparecida do Norte pagar a promessa. E ela disse que ela parou por aí. E foi então que o filho olha para ela e fala: mãe, eu vou com a senhora e vou acender uma vela do meu tamanho. Então, o poder de Deus é tão grande e o amor que Ele tem por nós é tão grande que Ele nunca vai nos deixar sem compreender a grandeza da mãe dele. Porque Ele nos quer dela. Ele quis nascer dela para nos ensinar o caminho para chegar até Ele. Se Deus confiou o seu Filho unigênito à Virgem Maria, quem somos nós para não confiar nela com total grandeza do seu poder? Nós somos dela. Ela é nossa mãe. E disso nós não precisamos ter medo, nem dúvida. Uma outra história que eu conheci de uma família, estava visitando o colégio, a mãe católica, o pai evangélico. E a mãe querendo que o filho, que já não era um evangélico tão presente, pudesse se converter. E assim poderiam ter em sua casa uma só fé. Mas ele era extremamente, assim, frio, sabe? Não dava atenção. E no namoro, quando ele pediu ela em casamento, ela falou: olha, então você vai ter que ir à missa comigo, porque eu vou na missa e eu não quero ir sozinha. Ele falou: tudo bem. E eles casaram e começaram a ir à missa. Mas ele sempre numa postura de indiferença. Sentado ficava, sentado continuava, não olhava para o lado, não queria saber. E foi então que ela foi numa peregrinação à Nossa Senhora Aparecida e ela falou para ele, falou: olha, você vai comigo, porque você é meu esposo e eu não quero ir sozinha. E ele foi. Só que ele foi, assim, bem insatisfeito, sabe? Bem insatisfeito de ir.
mas ele foi porque, de fato, ele entendia que ele precisava, de alguma forma, acompanhar a esposa. Ele também não ia achar legal que a esposa não estivesse com ele. E aí, diante disso, ele vai. Chegando lá, assiste à missa, não dá atenção, porém, quando eles estão na parte de fora e sobem a rampa para ir até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele diz que ele sobe meio que de cabeça baixa. E ele sobe meio que questionando: você, minha mãe? Será mesmo que é minha mãe? E aí, quando ele chega até o final da rampinha, que ele olha para a imagem, ele diz: nunca mais eu vou me esquecer do olhar que ela olhou para mim. Quando eu olhei para ela olhou para mim de uma forma tão extraordinária que este olhar nunca mais saiu da minha mente. E desde então, ele se tornou católico, fez a primeira Eucaristia, o catecismo, o crisma, e hoje, está lá com o filho dele, dentro de um colégio católico, vivendo a fé católica, porque Nossa Senhora tem seus caminhos de chegar até o nosso coração. Mas uma vez que ela chega, nunca mais a gente consegue se afastar de tamanho poder da graça de Deus, que é a Virgem Maria. Que Deus nos abençoe. Vamos então saudá-la e rezar a Ave Maria para os nossos sacerdotes, bispos, pelos diáconos, por todos os seminaristas, pela santificação do clero e pelas intenções e orações do Santo Padre. Não esqueçam, rezem o terço e façam a ladainha do Espírito Santo. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, pessoal. Até amanhã. 21º dia da nossa oração, do nosso retiro. Mas, deixa eu ver. É isso mesmo, 21º dia. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.